Olá pessoal, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre grandezas proporcionais, tá? O que são grandezas proporcionais? São aquelas grandezas, ou seja, aqueles valores em que são aumentados ou diminuídos, tá? E eles podem ter uma relação de proporcionalidade direta ou inversa, tá? E nós vamos começar falando hoje sobre a proporcionalidade direta, tá? Quando duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais. Acontece o seguinte, tá? Grandezas são diretamente proporcionais quando eu aumento uma grandeza e a outra grandeza também é aumentada proporcionalmente. Por exemplo, eu vou comprar tomate. Suponha que o quilo do tomate esteja custando R$5. Se eu comprar 1 quilo de tomate, eu vou pagar R$5. Se eu comprar 2 quilos de tomate, eu vou pagar R$10, o dobro, tá? Então, eu dobrei a quantidade de tomates, de 1 quilo passou para 2, consequentemente, eu vou dobrar o preço que eu tô pagando, tá? De 5 passou para 10, tá? Se eu comprar 3 quilos, triplicar a quantidade de tomates, de 1 quilo passar para 3, o meu preço também será triplicado, de 5 quilos passará para 15, o preço que eu vou pagar, tá bom? Isso que quer dizer mantendo a proporcionalidade. Se eu dobro a quantidade de tomates, vai dobrar o preço. Se eu triplico a quantidade de tomates, vai triplicar o preço, tá? Ou pode acontecer também se eu diminuir uma grandeza e a outra também diminuir, mantendo a proporcionalidade, tá? Por exemplo, suponha que eu comece comprando 10 quilos de tomate, pagando R$50. Só que eu não quero mais comprar 10 quilos de tomate, eu quero comprar 5 quilos de tomate. Eu diminui pela metade, né? De 10 quilos eu passei para 5 quilos de tomate, caiu pela metade. Consequentemente, o preço também vai cair pela metade, de 50 vai passar para 25, tá? Então, a quantidade de tomate que eu estou comprando diminuiu pela metade, o preço também vai cair pela metade, tá? Isso que quer dizer grandezas diretamente proporcionais, tá ok? Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? De uma grandeza que é diretamente proporcional. Numa gráfica são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas são realizadas 40 impressões. Em 3 horas, a mesma máquina produz 60 impressões. Em 4 horas, 80 impressões. E em 5 horas, 100 impressões. Então, ele montou uma tabelinha aí, tá? Em que ele vai dar o tempo, tá? Que essa máquina está gastando em horas para fazer a impressão e o número de impressões para cada quantidade de horas. Então, a gente pode ver aqui que ele, de certa forma, está mantendo a proporcionalidade pelo seguinte motivo. Ó, aqui, ó, eu começo com 2 horas. Se eu passar aqui, ó, para 4 horas, eu estou multiplicando por 2. Estou dobrando, não estou? Será que o número de impressões também vai dobrar? Ó, com 2 horas eu tinha 40. A hora que eu passei lá para 4 horas, ele passou a ter 80. Então, ele multiplicou por 2 também, né? 40 vezes 2, 80. Então, ele tem uma grandeza que é diretamente proporcional, tá? O que a gente chama de constante de proporcionalidade, que ela é representada aqui pela letra K, tá? É a razão em matemática é divisão entre o tempo,
em que essa máquina está trabalhando e o número de cópias que ela vai realizar. Então, o que a gente vai ter? Como que eu calculo, tá? Essa constante K de proporcionalidade. Basta eu pegar aqui, ó, o 2 e dividir por 40, tá bom? Que é a mesma coisa que se eu pegasse o 3 e dividisse por 60. Que é a mesma coisa que eu pegasse o 4 e dividisse por 80. Que é a mesma coisa que se eu pegasse o 5 e dividisse por 100. Todas essas frações são equivalentes, tá bom? E todas elas equivalem à fração, se a gente pegar aqui, ó, essas frações e simplificar, né? Essa daqui, ó, a primeira, dividir por 2, essa daqui dividir por 3, essa daqui dividir por 4 e essa daqui dividir por 5, tá? Todas elas a gente vai chegar na fração 1 sobre 20, tá? Simplificando todas elas, vai dar 1 sobre 20, tá bom? Então, essa é a minha constante de proporcionalidade K, no caso, tá? Bom, agora, suponha que a gente tenha uma situação em que a gente fale assim, ó. No exemplo anterior, em 5 horas, quantos livros serão impressos? Suponha que eu não tenha 100 livros lá no lugar, né? Então, o que a gente sabe? Por aquela informação lá que a gente sabe que em 2 horas ele imprime 40 livros, tá? Em 5 horas, ele vai imprimir X. Toda vez que eu não sei uma informação e quero descobrir, eu vou chamar ela de X, tá bom? E por aí nós vamos montar uma proporção para fazer uma regrinha de 3, certo? Como que a gente vai montar essa proporção? Antes da gente montar a proporção, a gente vai ver que elas são grandezas diretamente proporcionais, porque quanto mais horas trabalhando eu tenho da minha máquina, mais livros impressos eu vou ter, tá bom? Não é isso que a gente vê na tabelinha aqui, ó, anterior? Ó, tá aumentando, ó, de 2 aumentou para 3 horas, de 4 aumentou para 60, de 3 aumentou para 4 horas trabalhando, de 60 aumentou para 80 livros impressos, de 4 aumentou para 5 horas trabalhando, de 80 aumentou para 100 livros impressos, tá? Então, vamos lá. Como que eu calculo isso, então? Voltando aqui. 2 horas, 40 livros impressos. 5 horas, X livros impressos. Então, nós vamos montar essa proporção. 2 horas, 40 livros impressos. 5 horas, X livros impressos. Então, 2 sobre 5 igual a 40 sobre X. Isso aqui nós vamos multiplicar em cruz, multiplicar em X. 2 vezes X, 2x. Vai ser igual a 5 vezes 40, tá? Resolvendo com uma regrinha de 3, como a gente já fez em vários exercícios de proporção, como a gente já fez nos vários exercícios de porcentagem, é o mesmo esquema, tá? Então, aqui, o que eu faço? Eu faço 5 vezes 40. 5 vezes 40 vai dar, se a gente fizer essa continha aqui, 200, certo? Aí, ó, esse 2 aqui é vezes x. Então, ó, para achar o x, esse cara tem que ir para lá, tá multiplicando, ele vai dividindo, né? Fica 200 dividido por 2. Ou seja, fazendo essa divisão aí, ó, 200 dividido por 2 vai dar 100. Então, quer dizer que em 5 horas eu vou ter 100 livros impressos, que é exatamente o valor que a gente tem na tabela lá, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse valor aqui, ó. 5 horas,
100 livros impressos, tá? Então, bateu com o resultado que a gente tinha, tá bom? Então, é assim, ó, é isso, é assim que a gente calcula uma informação que a gente quer saber, tá? No lugar do valor desconhecido, aquilo que eu quero descobrir, eu vou colocar o X e vou montar minha proporçãozinha, minha regrinha de 3 e ver o que vai dar, tá bom? Então, essa era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima.